Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Chegou o grande dia, a solenidade de Pentecostes. A promessa do Pai se cumpriu. Se cumpriu hoje, nesse dia 8 de junho de 2025. É a grande festa de Pentecostes. É o grande momento da igreja. A igreja reunida no mesmo lugar, recebendo a promessa do Senhor. Então assim, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, celebramos hoje a grande solenidade de Pentecostes. Sim, o dia que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e deu início à missão da igreja no mundo. Essa igreja que sou eu, que é você, que somos cada um de nós. E hoje, no Evangelho de São João, no capítulo 20, versículo de 19 a 23, somos assim levados àquele primeiro dia da semana, quando os discípulos ainda estavam trancados com medo. É ali, no meio da fragilidade humana, que o ressuscitado entra e sopra sobre ele o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Jesus oferece a paz, a cura das feridas e comunica um novo sopro de vida, meu irmão. É o mesmo sopro que no início da criação assim fez surgir o ser humano. Agora ele inaugura uma nova humanidade, marcada pela reconciliação e pelo envio missionário. Quando Jesus disse: "Recebei o Espírito Santo", disse ele, confirmando aos apóstolos o dom do perdão. E nesse evangelho, meu irmão, minha irmã, ele nos convida a abrir as portas do coração e deixar com que o Espírito nos transforme, nos console e nos impulsione. Deixe o seu coração aberto para esse grande dia, o dia da solenidade de Pentecostes. Pentecostes não é apenas um evento do passado, meu irmão, minha irmã, mas uma realidade viva que se renova hoje. Então, prepare-se para acolher este fogo divino e descobrir a força que vem do alto, meu irmão, para viver e anunciar o Evangelho com coragem e com alegria. Então, é nesse Evangelho de hoje, a palavra que liberta, que esse canal do Diácono Paulo aqui vos apresento, nessa reflexão dessa solenidade. Pois sabemos que o canal do Diácono Paulo é uma fonte rica de espiritualidade e formação cristã. Ele se dedica a fortalecer a fé, meu irmão, e a transmitir os ensinamentos da Igreja Católica. Este canal busca aproximar os corações de Deus e da vivência do Evangelho
no dia a dia. Então hoje, como nós falamos, nós iremos ver o Evangelho de São João, capítulo 20, versículo de 19 a 23. Então eu quero te convidar, faça parte da nossa missão. Nos ajude na evangelização, como o Diácono Paulo. Você pode deixar o seu like, você pode compartilhar esses vídeos, você pode também se inscrever e também ativando o sininho das notificações. E assim, juntos, nós podemos levar a palavra de Deus a mais pessoas. Irmão, irmã, eu conto com você para propagar a boa nova do Senhor. Então assim, vamos para o Evangelho desse grande dia da igreja, a solenidade de Pentecostes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No último dia da festa, o mais solene. Desculpe, meu irmão, minha irmã. Esse evangelho é da vigília. Sim, aqui agora. Desculpe. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou-se e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e os lados. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho, meu irmão, minha irmã, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Então assim, vamos para a reflexão dessa solenidade de Pentecostes de hoje. Você está preparado, meu irmão? Você está preparada, minha irmã? Então vamos refletir um pouco sobre essa palavra do Senhor que liberta. Como temos conhecimentos, hoje é o grande dia, o dia de Pentecostes. Este dia se realiza o cumprimento da promessa de Cristo, que Cristo fez aos apóstolos. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, na tarde do dia da Páscoa, Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Jesus soprou. Recebei o Espírito Santo. Então assim, a vinda do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, então renova e leva à plenitude esse dom de um modo solene, com as manifestações externas. Assim, meu irmão, minha irmã, culmina o mistério pascal. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. O Espírito Santo que Jesus comunica cria nos discípulos uma nova condição de vida, meus queridos, e produz unidade. Sim, quando o orgulho do homem que leva a desafiar a Deus, construindo a Torre de Babel. Nós se lembramos, da Torre de Babel, que ali ninguém se entendia. Deus confunde as suas línguas e não podem se entender. Em Pentecostes acontece o contrário. Por graça do Espírito Santo,
os apóstolos são entendidos por pessoas das mais diversas procedências de línguas. Olha, meus queridos, o Espírito é o mestre interior. Sim, ele guia aos apóstolos até a verdade, que lhe move a obrar o bem. Sim, que o consola na dor, que transforma interiormente, meus queridos, e dando-lhe assim uma força, uma capacidade nova. Isso acontece no derramamento do Espírito Santo de Deus à igreja. O Espírito Santo de Deus, ele aquece e aviva a igreja. Sim, essa igreja que somos nós. Então assim, meus queridos irmãos, no primeiro dia de Pentecostes, da era cristã, os apóstolos estavam reunidos em companhia de quem? De Maria, a mãe de Pentecostes. E estavam em oração, sim, todos eles, esperando o cumprimento da promessa, como eu, como você, estamos esperando, e neste dia aconteceu a descida do Espírito Santo, todos reunidos no mesmo lugar. Olha, o reconhecimento, a atitude orante é imprescindível para receber o Espírito. Sim, de repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que assim se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E é isso que vai acontecer conosco nesse dia. Essas línguas de fogo irá descer sobre cada um de nós, e nós ficaremos repletos do Espírito Santo de Deus e seremos batizados nele. Olha, meus queridos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e puseram-se a predicar valentemente. Aqueles homens, anteriormente atemorizados, tinham sido transformados em valentes guerreiros, em valentes predicadores, que não temiam o cárcere, nem a tortura, nem o mártir. Não é o estranho a força do Espírito Santo que estava neles. Então, antes medrosos, agora corajosos. E quem faz isso? É o Espírito Santo. Por isso Jesus falou para os discípulos: não vos afastei de Jerusalém, até que se cumpra a promessa do Pai, a descida do Paráclito, do Consolador, do Advogado, da verdade. Então, é esse Espírito Santo que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É a alma da minha alma, a vida da minha vida. O irmão, o ser do meu ser, sim, ele é o santificador, o hóspede do meu interior, do nosso interior mais profundo. Então, para se chegar à maturação na vida da fé, meu irmão, minha irmã, é preciso que a relação com ele seja cada vez mais consciente, mais pessoal. Sim, é nesta solenidade de Pentecostes, irmãos, abramos as portas do nosso interior de par em par. Com todos os dias deixamos algumas pessoas de par em par, sim, meus irmãos. Que nós possamos verdadeiramente abrir essas portas, sim, para que o Espírito Santo de Deus possa habitar em nosso meio. Para nós cristãos, meus irmãos, Pentecostes é a plenitude da Páscoa. É o dia do nascimento da igreja, com a missão de dar continuidade à obra do ressuscitado no curso dos séculos. Em meio à diversidade dos povos, animada, meus irmãos, pelo dom do Espírito Santo, enviado sobre as comunidades dos discípulos, pelo Pai e pelo
pelo Filho glorificado. Sim, à luz de Pentecostes, o anúncio do Evangelho consistirá sempre numa proposta de vida a cada um de nós, vivida na reciprocidade, na escuta e na busca sincera da verdade, que abre assim os horizontes ao diálogo, sim, respeitosos e amigo, com cada pessoa e cada povo. Com a presença do Espírito Santo, o mundo interior é renovado. O Espírito Santo é renovado no nosso interior. Então assim, meus queridos irmãos, vamos desejar nesse dia de hoje ser batizados no Espírito Santo, batizado no fogo abrasador, que saia de nós todo medo, todo temor, pois agora estamos revigorados. A igreja está revigorada pelo Espírito Santo de Deus, pela promessa que foi se cumprida. Vem Espírito Santo, calma comigo, vai. Vem sobre nós. Vem Espírito Santo, vem sobre nós. Por isso, Espírito Santo, nós já vos clamamos nessa manhã, nessa solenidade de Pentecostes. Vem sobre a tua igreja, que somos cada um de nós. Desce sobre nós, Espírito Santo, dá-nos uma nova força, um novo vigor, uma nova coragem. Vem Espírito da verdade sobre esta igreja, que somos cada um de nós. Batiza-nos, Espírito Santo, com a tua unção. Dai uma nova força para cada um de nós. Nós desejamos, Espírito Santo, nós queremos, nós necessitamos da tua presença, da tua força, da tua unção, Espírito Santo. Vem sobre cada um de nós aqui reunidos nesse cenáculo de amor. Vem, Espírito Santo, reavivar a nossa fé. Reanima a nossa fé, reaviva a nossa fé, Espírito Santo de Deus. Nós desejamos, nós queremos ter os novos homens, umas novas mulheres para um mundo novo. Por isso, Espírito Santo, nós vos clamamos, oh, canta, xiri, ela harire, ela canta, xiri, ela harire. Ori, ela canta, xiri, ela harire, ela canta, xiri, ela harire. Dai-nos os 7 dons, Espírito Santo, vossos 7 dons. Dai o dom da profecia, da palavra de ciência. Dai-nos os dons carismáticos, Senhor. Dai-nos o dom maior, que é o dom do amor. Dai-nos o dom da cura, da interpretação de línguas. Dai-nos, Senhor, o dom da fé, Senhor. Desça sobre a tua igreja os seus dons, Espírito Santo. É o que nós desejamos nesse dia, é o que nós desejamos nessa manhã, é o que nós desejamos para toda a igreja do Brasil e do mundo, é o que nós desejamos para a nossa igreja da Paróquia Sagrada Família. Desça sobre o nosso sacerdote, o Padre José Miguel. Desce sobre todos aqueles que necessitam de uma força orante. Dai-nos, Senhor, uma oração mais vivificante, uma oração mais fervorosa. Dai-nos uma oração mais edificante. Desce sobre nós, Espírito Santo, e assim transformando cada um de nós, de homens e mulheres transformados no Espírito. Que nós possamos falar em Ti, Espírito. Que nós possamos pregar em Ti, Espírito. Que nós possamos verdadeiramente andar em Ti. Sejamos testemunha da verdade, que é o Senhor, que é o Espírito Santo. Que nós sejamos verdadeiramente testemunhas da verdade nesse dia de hoje. Então dá-nos essa graça sobre cada um de nós, Espírito Santo. É isso que nós desejamos, é isso que nós queremos. Recebe, irmão, recebe a unção do Espírito Santo sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo que te pertence. Ori ela canta, siriana hariere ela canta. Ori ela canta, siriana hariere ela canta. Desce, Espírito Santo, sobre esses nossos irmãos nessa manhã. Batiza-nos, Espírito Santo, com teu fogo abrasador. Batiza-nos, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está.
Batiza-nos, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Que o teu fogo abrasador, Senhor, esteja em cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Então assim, meus irmãos, como todos os dias nós deixamos alguns pensamentos para o nosso dia, e hoje temos alguns pensamentos aqui. Temos o pensamento de Santo Irineu de Lyon, aonde ele diz: onde está a igreja, está também o Espírito Santo de Deus. E onde está o Espírito de Deus, está também a igreja e toda a graça. Francisco, ele também nos deixou uma frase para esse dia. O sacramento da penitência nasce diretamente do mistério pascal. O perdão não é fruto dos nossos esforços, irmãos, mas é um dom do Espírito Santo, que nos enche com um banho da misericórdia e da graça que flui sem parar do coração aberto de Cristo crucificado e ressuscitado. E no Catecismo da Igreja Católica vai nos alertar nesse dia de hoje, vai nos motivar no número 976. Escutemos o que o Catecismo fala para cada um de nós. O símbolo dos apóstolos liga a fé no perdão dos pecados, a fé no Espírito Santo, também a fé na Igreja e na comunhão dos santos. Foi ao dar o Espírito Santo aos apóstolos que o Cristo ressuscitado lhes transmitiu o seu próprio poder divino de perdoar os pecados. Então, esse é o ensinamento da Igreja Católica para nós nesse dia de hoje, e assim nos motivando a permanecer na presença do Senhor. Então assim, meu irmão e minha irmã, se você gostou deste conteúdo de hoje, dessa palavra que liberta, desse Evangelho do Senhor, eu quero te convidar a você deixar o seu like. Sim, deixe o seu like, que isso ajuda muito o canal. Que você possa compartilhar os vídeos. Compartilhe esse vídeo para uma pessoa que precisa da infusão do Espírito Santo de hoje. E não se esqueça também, meu irmão, minha irmã, de se inscreverem no canal. Sim, para acompanhar mais inspirações como estas. Para apoiar também assim o nosso trabalho. O nosso canal precisa ser apoiado por você, compartilhando e deixando o seu like. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para assim também ajudar a espalhar essa mensagem de fé e de paz. E não se esqueça, o diácono quer saber o que você achou. Deixe o seu comentário. Deixe sim, se você gostou, se você não gostou, o que você achou de tudo isso, dessa reflexão de hoje. Que você também possa falar um pouco sobre o Evangelho que você entendeu. Assim, nós poderemos assim então continuar tocando o seu coração. Para isso que nós queremos saber. E claro, eu quero te pedir, não se esqueça de ativar o sininho das notificações, para não perder nenhuma atualização, meus irmãos, porque juntos nós poderemos levar essa mensagem para mais pessoas. E aqui, o Diácono Paulo quer agradecer a você. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por você fazer parte da nossa missão. Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Muito obrigado. Então assim, vamos pedir a bênção de Deus
sobre cada um de nós para esse dia de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus, Ele que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque tudo isso que nós escutamos, meus irmãos, é Evangelho do Senhor, palavra que liberta.